Tema da mensagem: considerai os vossos caminhos. O templo de Israel representava a presença de Deus. Ele próprio estava presente no Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança. Israel passou pelo exílio por causa da desobediência ao Senhor, mas chegou o tempo de os judeus retornarem à terra natal. Deus, então, por meio do profeta, anuncia restauração. O culto também precisava ser restaurado. Havia necessidade dos servos de Deus estabelecer culto ao Senhor. Ageu, de 7 a 11, nos mostra 3 lições. A primeira é que Deus quer o primeiro lugar em nossas vidas. No verso 7 e 8, diz: assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, subi ao monte e trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. O povo podia se recordar que no passado o Senhor havia escolhido Abraão para fazer dele uma numerosa nação. Depois de muitos anos, tirou os hebreus da escravidão do Egito, concedendo-lhes leis a serem observadas, sendo a maior delas a exclusividade da fé nele. Êxodo 20, de 1 a 3. Deus deseja ser adorado. Ele mesmo diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei. Isaías 42, 8. Foi ele mesmo que ordenou a construção de um templo e a realização de sacrifícios e ofertas no mesmo, a fim de ter comunhão com o seu povo na terra que ele mesmo lhe concedeu. Em nossos dias, a igreja, resgatada pelo sacrifício de Jesus Cristo, também se reúne a fim de adorá-lo por meio do serviço cristão, dos louvores, ofertas e dízimos. Pela presença do Espírito Santo como pessoa divina na vida dos cristãos, há maior proximidade. Jesus demonstrou que a adoração não deve ser ritualística, mas sincera, quando disse: Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João 4, 24. Devemos ser leais e fiéis e não estar preocupados apenas com nossas vidas, pois Ele é, por excelência, Senhor, Criador e sustentador do universo, além de Redentor dos seres humanos, tão pequenos, falhos e caídos de natureza pecaminosa. Então, como Ele permite e deseja a comunhão com os homens? Número 2. A obra de Deus deve ser realizada, verso 9. Por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós corre à sua própria casa. Deus ordenou ao povo a construção de um novo templo. Em todo Israel havia somente um único lugar onde seriam realizados sacrifícios e oferta e onde Deus estaria presente: o Templo de Jerusalém. Sacrificar ao Senhor era ter uma aliança de comunhão com Ele, era glorificá-lo. Hoje somos resgatados do pecado para Deus por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Como não restam sacrifícios a serem realizados, glorificamos de outras formas. Há diversas igrejas locais e dentro delas departamentos como de missões, de louvor, de ação social, de intercessão, entre outros. Podemos, pelo trabalho nesses, dedicar nossos talentos ao Senhor. Também existem os dons espirituais, como o de línguas, interpretação de línguas, profecia, discernimento de espíritos, entre outros. Devemos pedi-los a Deus a fim da edificação do corpo de Cristo. Ambos, talentos e dons, servem ao cumprimento da ordem de Jesus Cristo. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. O sacrifício de Jesus Cristo alcança os perdidos na medida em que a igreja obedece ao seu chamado. Por isso é necessário que cada um esteja com o coração disposto a cumprir o chamado do Senhor da forma que puder. No entanto, número 3. Quando isso não acontece, Deus permite privações como forma de punição. No verso 9, 10, 11, lemos: por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso retém o céu sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos, e mandei vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre a terra que produz, como também sobre os homens, e sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos. Deus é um Pai amoroso, mas quando não estamos indo bem, Ele chama a nossa atenção e demonstra que estamos errados. Foi o caso de Israel.
Os judeus retornaram do exílio por causa do decreto do rei Ciro, em 538 a.C., e começaram a reconstruir o templo, mas abandonaram esse projeto por cerca de 17 anos. Como consequência, a desobediência à lei dada por Deus sofreram pobreza econômica. A terra e o gado não produziram. Pode acontecer o mesmo conosco. Se o dinheiro, emprego, faculdade, casamento ou qualquer outra coisa tirar o lugar de Deus do centro de nossas vidas, corremos o risco de perder isso, a fim de voltarmos nossa atenção novamente para Deus. O maior pecado que um homem pode cometer é a idolatria. Foi este pecado que tirou a terça parte dos anjos. Foi este pecado que tirou a terça parte dos anjos do paraíso. E é aquele que Deus mais odeia. O conforto pessoal também pode se tornar objeto de idolatria. Quando a gente pensa que Deus é o nosso empregado e não o Senhor, pedimos a Ele tudo o que desejamos o tempo todo e nos esquecemos de colocar sua vontade no centro de nossas vidas, de trabalhar em sua obra, de ofertar em sua casa. O comodismo da igreja contemporânea é um mal muito grande, que pode gerar consequências desastrosas. Apenas sentar confortavelmente em um banco e ouvir sermões não é plano de Deus para a igreja. Precisamos pedir ao Senhor e usar dons espirituais e colocar nossos talentos à sua disposição. Nós, como igreja, devemos procurar entender a vontade de Deus pela oração e estudo das Sagradas Escrituras e viver em função dela, e não de nossos próprios desejos egoístas, pois somente assim reconheceremos o senhorio divino. Amém?